sim. Boa noite, Palavra Viva Church. Quem está feliz com Jesus, dá um grito bem alto. Pode sentar, fica à vontade. É uma alegria muito grande estar pregando nessa noite aqui. Trazer um pouco do que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. E de manhã foi uma experiência incrível. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de ser um mensageiro da parte dEle. Hoje de manhã uma pessoa me abordou ali e falou: obrigado por tanto. E a primeira coisa que eu penso na minha cabeça é: ainda bem que eu não atrapalhei o Espírito. Ainda bem que aqui na Palavra Viva a nossa igreja não é uma igreja presa a ritual. É uma igreja livre no Espírito. Porque eu comecei a pregar e eu esqueci que eu tinha um esboço. O Espírito de Deus foi conduzindo. E a coisa foi acontecendo e as palavras foram vindo. Assim como eu creio que hoje à noite tem uma porção especial para você que está aqui, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 22:12. Quero saudar você que nos visita pela primeira vez. Dizer que é uma alegria muito grande receber você na nossa casa. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, amém? Você que também está nos assistindo aí na live, venha nos visitar. Você que ficou em casa por causa da chuva, toma vergonha na cara, compra um guarda-chuva e vem para a igreja, porque domingo é dia de estar em comunhão na igreja, amém? A palavra de Deus diz o seguinte: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, meu Pai, porque a Tua presença já está manifesta aqui nesse lugar, desde o momento em que pisamos aqui na igreja, meu Deus. Eu sei que existe uma porção especial para essa noite. Eu sei que existe resposta para muitas dúvidas, para muitas perguntas em aberto ainda. Eu sei que existem corações precisando de algumas coisas que somente são supridas em Ti, meu Deus. Nós queremos dizer: Jesus Cristo, Tu és soberano sobre a palavra viva. Aqui não é mais o pastor Lucas falando, agora o Teu Espírito é livre para falar o que quiser, para conduzir. Nós queremos esquecer esboço, Deus. E nós queremos a porção nova que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós vivemos numa cultura onde nós somos movidos por conquistas. O diploma na parede vale muito. O patrimônio acumulado, os seguidores nas redes sociais, os resultados que nós damos em nossos trabalhos. Essa semana eu fui fazer fisioterapia no meu joelho, e chegando lá, a parede do fisioterapeuta era coberta de diploma. Logo eu pensei: esse deve ser dos bons. Não é assim que a gente pensa? Se nós vamos num médico, num profissional que tem 2, 3 diplomas, a gente fala: opa! São muitos cursos de especialização, tem todo um cuidado para se aprofundar mais no tema. E realmente a nossa cultura celebra muitos diplomas. A nossa cultura, ela celebra muito a recompensa visível. Mas aqui em Apocalipse, a Bíblia está falando de uma recompensa que não se mede com dinheiro, com status, com curtidas, mas uma recompensa que é eterna e invisível. Uma recompensa que opera no secreto. Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto. Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Isso significa que muitas coisas na sua vida
Você não tem um reconhecimento humano. Pode ser que você esteja aqui essa noite, você foi rejeitado pelos seus pais. Pode ser que você tenha passado a vida toda tentando provar algo para alguém, e mesmo assim você não teve o devido reconhecimento, e isso te feriu. Isso te colocou num lugar às vezes de vítima. E você se sente muito oprimido pelo diabo, porque o diabo usa isso contra você, de que você não vale nada, de que tudo que você faz é em vão, que as coisas que você coloca a mão não dá certo. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus não é injusto. Seu pai pode ser injusto, a sua mãe pode ser injusta, o seu chefe pode ser injusto, mas Deus não é injusto. O que isso significa? Significa que Ele te vê no secreto. As pessoas te reconhecem em público, mas somente Deus conhece o seu coração no secreto. Somente Deus conhece a sua dor quando você chora à noite em casa. Quando você está sozinho no seu quarto, com as suas preocupações, somente Jesus vê. E nenhum choro é em vão. Nada feito em secreto é em vão. O bem que você faz, que ninguém vê, nada disso é em vão. E Jesus, no fim do Apocalipse, ele encerra a revelação com essa promessa: eu venho e a recompensa está comigo. Talvez você tenha chegado aqui hoje esperando recompensa de homens, esperando reconhecimento de homens, mas Jesus está dizendo: permaneça, porque a recompensa está comigo. Eu falei isso nessa manhã. Nós tivemos muitos casos aqui na igreja de pessoas que, por não terem sido reconhecidas, elas se moveram, elas se rebelaram, elas viraram as costas. Eu estava lendo uma notícia. Estava lendo uma notícia que pastor, a profissão de pastor, isso é uma pesquisa americana, ela está no top 5 de profissões mais estressantes do mundo. E eu estava pensando tempos atrás, por que vale a pena permanecer firme? Eu confesso que desde os meus 16 anos de idade, eu trabalhei para criar maneiras para que eu não dependesse financeiramente do ministério, porque eu não sabia se eu queria o ministério. Olha a minha audácia, como se eu tivesse que querer alguma coisa. Então eu criei formas. Em um momento eu cheguei a pensar: eu não preciso disso. Aí Deus falou para mim: e quem disse que eu preciso de ti? Eu sei de uma coisa, eu vou falar bem sério com vocês. Quantos aqui são abençoados pelas palavras que a gente traz aqui? De verdade. O que tem em mim hoje é uma unção específica, dada para esse tempo e para essa estação. Se um dia eu, Lucas Paiva, achar que alguma das coisas que acontecem aqui na Palavra Viva depende de mim, eu sei que Deus retira essa unção de mim. Deus não me deu essa unção para que eu saia Brasil afora pregando e monetizando o meu talento, porque hoje é muito comum o pastor monetizar o talento, porque financeiramente vale mais a pena você rodar igrejas pregando e receber oferta, do que você ser um pastor local, ter que lidar com membro, ter que lidar com pessoas, ter que lidar com frustrações, ter que lidar com injustiça, ter que lidar com erros seus também, que às vezes você erra. É muito mais difícil.
E às vezes você fica nessa noia, vou usar essa palavra, e você se pergunta: por que vale a pena permanecer firme? Por que vale permanecer firme como cristão? Se eu faço tudo que um cristão deve fazer, e o ímpio que é abençoado, se eu não sonego, espero que você não sonegue, se eu faço tudo certinho, se eu não minto para conseguir mais cliente, se eu não dou um jeitinho brasileiro, por que eu faço tudo certo e as coisas não dão certo? E o fulano que mente, o fulano que faz tudo errado, ele está crescendo, ele está enriquecendo e ele está prosperando. Eu te dou a resposta: porque a nossa recompensa é invisível e eterna. A nossa recompensa está com Jesus, e um dia o céu vai se abrir, um dia Ele vai voltar, e todo tesouro as traças vão comer. Todo tesouro que essas pessoas acumulam na terra vai ficar para as traças comer. A nossa recompensa é eterna. Apocalipse foi escrito para as igrejas que estavam pressionadas pela perseguição, para as igrejas que estavam passando pelo esfriamento espiritual e também pelas tentações do Império Romano. Aí existe uma promessa que Jesus faz para as igrejas. Ele diz: eu conheço as tuas obras. E Jesus promete aos vencedores comer da árvore da vida, receber a coroa da vida, um novo nome, reinar com Ele, estar vestido de branco, ser coluna no templo e sentar-se no trono com Cristo. Essa é a resposta por que vale a pena permanecer. Porque existe uma promessa para os que permanecem até o fim. A caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Quem queima a largada, dá um sprint numa maratona, geralmente não chega até o final. No começo pode até parecer que está mais rápido, mas no final chega os que permanecem na constância. Você está confuso porque você está olhando para os que estão correndo, mas uma hora eles vão cansar, e você vai chegar até o final. E assim como Paulo, você vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira. Romanos 2,6 diz o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Essa mensagem, se você não prestar atenção, você vai se confundir, porque é uma linha tênue entre graça, favor de Deus e justiça própria. Então eu quero que você entenda muito bem o que eu estou dizendo, para que você não confunda. Mas como eu estava falando, que às vezes parece ser melhor viver de uma maneira injusta do que viver a fidelidade em Deus, não é verdade? Vamos ser sinceros, não é verdade? Às vezes a gente não quer dar um jeitinho para Deus. Deus, deixa que eu resolvo aqui, vou dar um jeitinho, e o Senhor só assina embaixo, ou finge que não viu. Mas nós precisamos lembrar de algo muito importante: a nossa história não termina aqui. Não, se você não deu amém, a sua história vai terminar aqui, não tem como, porque você não crê nisso. A nossa história não termina aqui nesse mundo. Agora sim. A nossa história não termina aqui. E isso é profundo. O tribunal de Cristo, que fala em 2 Coríntios 5,10, não é sobre salvação, porque a salvação, ela já foi garantida na cruz do Calvário.
mas é o reconhecimento diante de todos da obra de Cristo em nós. Agora entenda algo aqui. Você pode ter sido esquecido na terra, mas você jamais será esquecido no céu. Calma. As coisas boas e as coisas ruins. Aleluia, mais ou menos. Mas calma. Eu vou te explicar, não é para te assustar. Amém? É uma pregação bem difícil de pregar. Ela é bem teológica e densa. Você vai comer feijoada para acordar com dor de barriga amanhã, amém? Amém ou não amém? É feijoada, gente. Eu vou te explicar. Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós. Ou seja, as obras não salvam. Diga, obras não salvam. O que isso significa? Que não existe nada que eu possa fazer para comprar a salvação de Deus. Porque o que o senso religioso comum diz? Se você se comportar, se você for um bom cristão, se você não cometer pecados, você vai ser salvo, não é verdade? Não é isso que o senso religioso comum diz? Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me salvar. Só que, dessa forma, nós estamos tirando Jesus da equação. E é por isso que aqui em Efésios, o autor está dizendo que as obras não salvam. Ou seja, não existe nada que você possa fazer que possa te salvar, a não ser crer no sacrifício de Jesus. E aqui entra um parênteses muito importante, que as pessoas não entendem o que é crer no sacrifício de Jesus. Quando eu creio que Jesus, Ele morre, eu creio que a dívida com o pecado ela é cancelada. Mas quando eu creio que Jesus Cristo ressuscita, automaticamente eu estou crendo que o pecado não tem mais poder sobre mim, ou seja, eu não estou mais sob condenação. Eu estou dizendo que o diabo não tem mais poder sobre mim, porque ele foi derrotado com a ressurreição. E eu também estou dizendo que a morte não tem mais poder sobre a minha vida, porque agora eu sou eterno. Porque agora Jesus vai voltar para me buscar, e eu vou viver na eternidade com Ele. Então, essa é a importância de crer no sacrifício de Jesus. Primeiro, você não vive mais debaixo de condenação. Segundo, você não tem mais medo do diabo porque ele é um derrotado. E terceiro, a morte não é mais um problema, mas é uma passagem para nós. Mas Efésios 2:10 continua e diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, as boas obras não compram salvação, mas provam a salvação. Porque muitos usam disso para dizer: pastor, então se eu sou salvo, está tudo certo, eu vou fazer o que eu quiser. Não. Eu não estou dizendo que não existem boas obras. Eu disse que boas obras não são o caminho para a salvação, mas são o caminho posterior à salvação. Se você é salvo para as boas obras. E essas boas obras evidenciam que de fato você é salvo. Dessa forma Jesus está com você, porque Ele está operando através de você. Então quebra essa religiosidade na sua vida. Quebra esse senso religioso comum de que você tem que vir todo domingo na igreja para ser salvo, senão Deus vai ficar bravo com você. Você tem que ser um dizimista, senão o devorador vai vir. Você tem que fazer, você tem que cuidar. Não, você tem que fazer porque você é salvo. E o fato de você ser salvo significa que Cristo opera através da sua vida. Então, meu Deus, como que Cristo vai operar através da minha vida e eu só vou fazer besteira?
Paulo fala em 1 Coríntios 3 sobre obras de madeira, feno, palha que se queimam, mas também obras de ouro, prata e pedras preciosas que permanecem. Ou seja, existem obras de madeira, feno e palha que quando passar pelo fogo do juízo final, elas vão sumir. Existem muitas coisas que nós perdemos tempo nessa terra, que nós nos preocupamos, que nós damos máxima importância, que no dia do juízo final vai passar pelo fogo consumidor e vão desaparecer. Mas existem obras eternas. Geralmente essa acontece no secreto. Geralmente essa você não precisa da evidência. Essa você não precisa de reconhecimento terreno. Elas são como de ouro, prata e pedras preciosas. No dia do juízo final, o fogo consumidor vai passar e elas serão creditadas a você. Para você que está meio perdido nessa pregação, nós estamos numa série chamada Maranata, falando sobre a volta de Jesus. Esse é o último capítulo da série, mas eu quero te dizer, depois volta e assiste tudo. Nós precisamos falar sobre a volta de Jesus, gente, para que as pessoas se arrependam o mais rápido possível, que elas mudem os seus corações, porque Jesus está voltando e não demora. Então o galardão é esse reconhecimento eterno de Deus. Ou seja, o que nasce da carne cai e o que nasce do Espírito permanece. E aqui entram alguns pontos sobre a recompensa. 3 pontos, na verdade. Que a consciência da recompensa gera responsabilidade. Ou seja, um dia nós prestaremos conta. Gera urgência. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós precisamos viver com prioridade no Evangelho. E terceira, gera fidelidade também nos recursos. Como diz em 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Diz que os generosos ajuntam para si um tesouro firme para o futuro. Porque se você não sabe, até a nossa vida financeira, até os recursos que Deus coloca em nossas mãos, será provado, será apresentado no dia da vinda de Jesus. É por isso que eu digo, tome cuidado com o que você pede no culto. A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então se você pede para enriquecer, enriqueça com responsabilidade no reino. Se você cresce financeiramente e o reino não cresce proporcionalmente ao que você tem crescido, você está crescendo para você. Você está crescendo porque o seu coração é um coração ganancioso. Agora, se você cresce e proporcionalmente o reino cresce, você entendeu. E posso te dizer, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Você vê muitas discussões de família, você vê muitos sócios brigando por dinheiro, por quê? Porque eles pediram para Deus, Deus deu, e eles se esqueceram que Deus deu. E eles começam a brigar por aquilo, eles começam a entrar em conflito por aquilo. Casais, quantos casais se divorciam por causa de dinheiro, gente? Quantos casais brigam por causa de dinheiro? Então tenha muito cuidado quando você pedir para Deus o crescimento. Cresça com responsabilidade no Evangelho. Aí sumiu glória. Eu sei que é muito mais gostoso pregar metade do Evangelho, mas não existe meia salvação. Ou você é salvo ou você não é. E aqui na Palavra Viva nós costumamos pregar o Evangelho. A gente não costuma agradar ninguém, não.
Seria muito mais fácil eu te pregar uma prosperidade financeira, postar os testemunhos no Instagram e botar isso como o reino de Deus aqui na terra e te fazer viver de uma maneira irresponsável. Aí lá no dia do juízo, você é cobrado e eu também sou cobrado porque eu te ensinei. É por isso que eu não me impressiono com as pessoas que enriquecem, com as pessoas que crescem. Crescer até câncer cresce, mas não significa que é bom. Mas a gente acha que tudo que cresce é bom, e não é. Dá um amém aí, pastora Verônica, me ajuda. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: galardão não é salário de justiça própria, mas é um fruto da união com Cristo. Não tem como você aplicar isso na sua vida e dar errado, tá? Às vezes é como o Gideão que eu preguei aqui alguns domingos atrás. Deus nos reduz porque 300 é o suficiente para vencer os amalequitas. Na nossa cabeça humana, nós cremos que se tivermos um exército gigante de 32 mil, nós prevaleceremos contra os inimigos. E Deus nos diz, 300 está bom. Então tenha isso no seu coração sobre o galardão, que não é salário da justiça própria, mas um fruto da união com Cristo. É Cristo vivendo em nós, é Cristo frutificando através de nós, para que no último dia Ele mesmo reconheça o que Ele produziu em nós. Você sabia que você é terra fértil? Diga, eu sou terra fértil. Tudo que o Espírito plantar em você vai frutificar em nome de Jesus. A Palavra Viva, ela teve um crescimento exponencial nos últimos 15 anos, e nós abrimos muitas igrejas Brasil afora. E uma coisa que nós sempre sonhamos foi de comprar o nosso terreno. E é difícil quando o nosso coração não está alinhado com a vontade de Deus. Porque muitas pessoas aqui diziam, pastor, quando eu for milionário, não se preocupa. E na minha cabeça a primeira coisa que vem é, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Às vezes a oferta da viúva pobre fala muito mais do que milhões. A Palavra Viva não cresceu porque existem milionários injetando dinheiro. A Palavra Viva cresceu porque Deus nos sustenta, porque nós temos responsabilidade com a obra de Deus. Mas eu quero transmitir essa responsabilidade para você. Quer ver um negócio legal? A gente não fica orando para as pessoas serem curadas para a gente transformar em case de marketing não, tá? Mas às vezes os testemunhos precisam ser contados para que a igreja seja edificada. Tem o vídeo aí? Está separado? Coloca aqui. Olha só. Pode tirar. Que a senhora tem? Aí a galera vai ter que deitar para ver. Que a senhora tem? Mas pode deixar assim, não tem problema. Pode deixar, só aumenta o volume. Dá para ver, né? Inflamação no cérebro, vem aqui que eu vou orar pela senhora. Me dá o óleo aqui.
Qual que é o nome da senhora? Como? Silésia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a cura total da dona Silésia. E que nesse momento, todas as conexões neurais que precisam acontecer, elas comecem a acontecer agora em nome de Jesus. Eu declaro firmezas na tua perna. Eu declaro firmezas na tua perna. Eu declaro sobre a tua medula a cura divina agora em nome de Jesus. Instantaneamente seja curada agora. Eu declaro que hoje começa um processo de cura na tua vida. Pernas comecem a se firmar agora em nome de Jesus. Pernas comecem a se firmar agora em nome de Jesus. Toda inflamação no cérebro, na medula, começa a sair agora em nome de Jesus. Nós declaramos firmeza sobre a tua perna agora em nome de Jesus. Nós não vamos cessar aqui de orar. Firmezas nas pernas agora em nome de Jesus. A cura completa agora em nome de Jesus. Nós oramos pela tua vida agora em nome de Jesus. Não para de orar, igreja. Comece a declarar sobre a vida dela, que os pés delas começam a se firmar, que toda a inflamação vai sair da vida dela. Nós somos tochas acendendo a vida dela agora. Existe algo acontecendo aqui nesse lugar. Nós declaramos firmeza sobre as tuas pernas, sobre a tua coluna, sobre a tua medula. Toda a inflamação do cérebro sai agora em nome de Jesus da vida dela. Que o corpo agora seja restaurado. Nós vamos te ver pulando aqui em poucos dias. No domingo que vem tu vai chegar aqui caminhando e sem muleta. Nós declaramos em nome de Jesus a cura completa sobre a tua vida. Seja curado agora em nome de... Tá bom. Ela teve 9 AVCs. É isso? 9 AVCs? Cadê a dona Silésia? Consegue vir andando para cá? Ela teve 9 AVCs e ela estava de muleta. Fazem 2 semanas que ela largou a muleta e está tendo uma constância na recuperação dela. E nós cremos em nome de Jesus que a cura vai ser completa. Mas eu falei para ela, prepara que daqui a pouco vai estar jogando futebol com a gente. Mais do que o senhor. Diz que vai jogar mais do que eu, também não é difícil, daí não é milagre. Você é zagueira do time. Você é zagueira do time. Aí, ó. Gente, o que eu quero ensinar aqui para você? Eu não quero usar esse milagre como marketing do meu ministério de curador gospel ou de curandeiro gospel. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você que faz parte da Palavra Viva, você que serve, você que estava aqui nesse dia orando, você que é dizimista, você que acredita nessa casa, você que acredita nesse ministério, você tem parte nesse galardão. A minha oração foi só a cereja do bolo. Foi direcionando tudo que a gente vive aqui enquanto comunidade. A gente não vai usar isso daqui para promover os pastores da igreja. A gente vai usar os testemunhos para edificar a igreja e para que a igreja seja mais unida. A gente vai colocar o testemunho dela no Instagram, tá? Eu quero todo mundo comentando.
eu faço parte desse milagre. Porque você faz parte desse milagre. Porque você é a palavra viva. Amém? Vai lá, dona Silésia. Tá vendendo docinho lá atrás? Ó, tá vendendo docinho lá atrás, hein? E é bom. Eu não como porque eu sou fitness. Hã? Essa risada aí foi muito sincera. Não precisava ter sido tão sincera. Mas veja, as nossas recompensas são espirituais. Amém? Eu não estou falando de acumular tesouro aqui na terra, mas também essa não é uma pregação contra a prosperidade, contra a riqueza. Você pode enriquecer, amém? Você vai enriquecer, você vai ficar milionário. Não tem problema e não é isso que eu estou falando. Mas você precisa crescer com responsabilidade no reino de Deus. As igrejas hoje, elas estão tendo uma mentalidade de cliente, que o membro ele tem que vir e ele tem que ser servido, ele tem que ser agradado, você tem que fazer parte, você tem que se frustrar, eu tenho que te entristecer e o pior, você vai ter que me perdoar. Porque a gente é membro da mesma igreja. Ou você acha que eu não me ofendo com membro também? Ou você acha que eu não sei que tem um monte de gente que fica falando mal de mim? Mas eu não posso ter um coração vingativo, porque não é esse coração que Jesus me deu. Quer falar mal, fala. Até de Jesus falavam mal, não vou falar mal de mim, Marcelo. Inocência. Mas agora o que não vai acontecer é eu ter o meu coração corrompido por causa das pessoas, porque eu fui resgatado por Cristo. É a Ele que eu devo a minha devoção, é a Ele que eu devo o meu feedback, o meu respaldo é dele. Como Paulo disse, agora nós estamos aqui para agradar homens? Existe algo muito mais poderoso, que nos dá uma responsabilidade muito maior. Só que as pessoas não conseguem entender, porque elas vêm para a igreja com mentalidade de cliente. Ah, não gostei desse pastor. Ah, não gostei da música. Cliente. Ah, não gostei disso. A igreja não está aqui para te agradar. Você não está aqui para me agradar. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E como é lindo quando nós podemos exercer o Evangelho. Como é lindo quando dentro de uma igreja desse tamanho alguém corta uma fofoca. Pum, eu não quero ouvir. Como o céu se agrada disso. Sabe o que é isso? Responsabilidade com o reino de Deus. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia? Eu vi muitos comentários na internet. Eu não quero aqui expressar minha opinião sobre o que eu acho de tudo isso, porque eu não acho propício falar aqui agora. Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte: a gente não concorda 100% com o que o Silas Malafaia prega. A gente pensa teologicamente diferente de muitas coisas, mas jamais eu vou levantar a minha voz para falar mal de um homem que Deus levantou. E é isso que as pessoas precisam entender. Se ele está errado, a responsabilidade dele com o reino é ele, Deus. É Deus que vai cobrar, não vai ser eu, não vai ser a sua fala. Ah, então a gente não deve ter opinião. Você deve ter opinião. Eu tenho um monte de opinião, mas às vezes o melhor lugar da opinião é dentro da sua cabeça e só. Porque às vezes uma opinião sua coloca pessoas contra pessoas, então não é uma simples opinião.
Às vezes uma opinião sua faz com que pessoas se desviem do caminho do Senhor e se entristeçam com a igreja. Então não é opinião. Tem um monte de coisa que eu acho também. Esses tempos, uma pessoa veio se desligar da igreja. Pastor, ele sentou na minha frente. Pá, porque eu acho que tu é isso, isso, isso. Aí eu bem assim, é. Aí eu joguei na mesma moeda. Que engraçado. Todo mundo fala que tu é um arrogante. Todo mundo fala que tu é soberbo, que sempre sabe de tudo, que nunca está errado. Eu falei assim para ele, e eu vou te falar a minha opinião. Tu é isso, isso, isso. Ele arregalou o olho desse tamanho. Eu falei, mas não é isso que nos une. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Só que a gente vai ficar perdendo tempo aqui com o que nos separa. Se o que nos une é muito maior, se nós unidos para fazer o reino de Deus crescer, é muito mais poderoso. Nós temos que ter responsabilidade com as coisas de Deus, nós temos que ter responsabilidade com a igreja. Para de achar que o pastor é responsável por tudo. Às vezes uma pessoa vai odiar a igreja, mas ela vai passar a amar, por causa de você. Pena que o pastor Gessé não está aqui para eu zoar ele. Não tem graça zoar com outro. Mas às vezes, eu vou usar online, que ele deve estar assistindo. Mas às vezes a pessoa vai vir aqui, vai ouvir um de nós pregando, e vai dizer, não gostei. Aí você vai dizer, não, dá uma chance. Ouve, vale a pena, a minha vida está sendo transformada. É verdade, vou dar mais uma chance. Aí a pessoa ouve e tem a vida transformada. Não foi por causa do pastor. Para de jogar responsabilidade para o pastor. Não que a gente não tenha, a gente tem muita responsabilidade aqui, principalmente aqui na igreja que Deus nos colocou. Mas às vezes Deus está querendo usar você. Como eu me alegro. Eu vi a Kate aqui, cadê a Kate? A Kate está lá atrás, ó. Eu falei para Kate, cara, como eu me alegro com a vida dessa menina. Eu percebia algumas meninas deslocadas na igreja e querendo fazer parte. Você vê que algumas pessoas, elas estão na igreja, elas ficam meio assim, esperando alguém chegar. E às vezes eu sou muito abordado, alguém vem falar comigo e eu não consigo dar atenção para todo mundo. Quando eu vejo, a pessoa já sumiu também. Mas eu comecei a perceber, todo domingo ela puxava uma para o connect dela, uma para o connect dela, uma para o connect dela. E eu falei isso para ela esses tempos. Como eu me alegro de ver isso. Sabe o que é isso? Responsabilidade com as coisas de Deus. Ela não está ajuntando tesouros na terra, ela está ajuntando tesouros no céu. E isso dá o pensamento, dá a reflexão sobre o que eu estou pregando aqui. Como o pastor Ricardo Klauberg é uma bênção. Como esse cara é um homem de Deus, e a pastora Cláudia também. Como vocês são abençoados e como nós somos privilegiados de ter vocês aqui com a gente, meu Deus. Ele já está aposentado, também já está com quase 70 anos, ela tem 20 e poucos, tá, gente? Mas ele enche o nosso saco para nos ensinar. Ele cobra, vocês vão aprender. E ele não cansa. Quantas vezes a gente desmarcou a aula e ele ficou meio assim, e ele, não, mas eu vou continuar dando aula, porque isso é o que dá sentido na minha vida. Responsabilidade com as coisas de Deus. Qualquer outro já teria se frustrado, já teria falado, se vocês não querem também. Responsabilidade com as coisas de Deus, ajuntando tesouros nos céus e não na terra.
Cadê o Betsa? Tá aqui? Eu tô vendo, tá ali, ó. Hoje ela cuida aqui da igreja, né? E antes quem cuidava era uma moça que odiava estar aqui. Tudo dava errado na semana. Porque a moça, ela limpava amaldiçoando a igreja. E ela falava isso pra gente: eu odeio essa igreja. Vocês já viram The Chosen? Tem uma parte que Jesus fala assim: ele já está aí para Judas. Aí eu falava para ela: ele já está aí. A gente nunca fez nada para ela. Ela estava desanimada com a vida. E coração fechado, amaldiçoava, dava tudo errado. Aí a gente começou a orar. Porque ela está trabalhando, eu não vou ser injusto e vou tirar ela se ela está prestando um serviço. A gente começou a orar. A gente quer gente de Deus aqui, trabalhando com a gente. E Deus levantou o Betsa. Aí quando eu chego aqui na igreja, quando as pessoas chegam aqui na igreja, ela está aqui servindo ao Senhor Jesus e profetizando. Para alguns é um simples trabalho, mas eu tenho certeza que para ela é o que dá sentido hoje na vida dela, ser uma das intercessoras principais aqui da igreja. E ela, junto com um grupo, cuidam de um grande grupo de venezuelanos que chegaram aqui na igreja muitas vezes sem nenhum amparo. E ela cuida. No último culto tinha 101 venezuelanos. Eu estou treinando porque eu vou pregar em espanhol aqui no culto dos venezuelanos. Posso falar um pouquinho? Echa Graça é uma versão. É uma versão. Echa Graça. Parece o episódio do Chaves em português ou no original. Mas eu não vou falar com o senhor Madruga, porque o senhor Madruga não é legal. Mas Paulo diz o seguinte, olha só. Paulo diz em 2 Timóteo 4,8: me está reservada a coroa da justiça. Aí você pergunta: pastor, que coroa que é essa que ele está falando? E aqui a Bíblia é clara: é o próprio Cristo nos cobrindo com a sua justiça. Em Apocalipse 21, 3, 4 diz: o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. O céu não é bonito porque é céu, mas o céu é bonito porque Cristo está lá. Mas um dia Ele vai voltar para nos buscar e nós vamos morar com Ele. Lá não terá mais choro, não terá mais ranger de dentes. Quando nós morarmos com Jesus, não haverá mais doença, não haverá mais dor. É nisso que nós precisamos focar a nossa mente. Viver de forma responsável com o Evangelho aqui na terra, até que Ele volte. Essa palavra, ela precisa ser suficiente para você permanecer em Cristo, até que Ele volte. Escolha permanecer em Cristo todos os dias. Gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil permanecer em Cristo. Eu sei que às vezes você acorda e a sua vontade é de fazer outras coisas, é de se rebelar, é de jogar tudo para o alto, mas vale a pena permanecer em Cristo. Todas essas imagens de Apocalipse, a árvore da vida, a coroa, o novo nome, o trono,
são símbolos de uma realidade, que Cristo é a nossa recompensa suprema. Salmo 73, 25 diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, a não ser estar contigo. Porque quem já pisou no santo dos santos de outro lugar não sabe viver. E aonde estiver, falar da sua glória, a glória de Deus. Uma vez que você é tomado por essa graça tão maravilhosa, você não sabe viver de uma maneira irresponsável. Eu não quero que você saia daqui pensando que o galardão contradiz a graça, que é sobre fazer por merecer. Mas eu quero que você saia com a consciência de que é permanecer para frutificar. Eu quero falar sobre 5 pontos aqui. Se você quiser anotar, é importante. Primeiro, viva com os olhos na eternidade. Segundo, sirva no secreto, porque se ninguém vê, Deus vê. Permaneça na videira, porque só nele há fruto eterno. Quarto, seja fiel em tudo, inclusive no que Deus te confiou como recursos. E quinto, lembre-se, cada decisão, cada ato, cada palavra será lembrada no tribunal de Cristo. E a reflexão final é a seguinte: não tem problema você desejar recompensas terrenas, mas lembre-se que a sua principal recompensa é eterna, que Ele virá para te buscar. Eu estava lendo a história de um missionário que estava rasgando o coração dele, falando sobre uma história bem antiga, na verdade. Aí ele fala bem assim: na minha volta, depois de 30 anos de missão, no meu navio existia um político muito influente na cidade. E quando nós voltamos do continente africano, onde eu passei 30 anos fazendo missão, aquele político foi recebido com uma grande festa. E eu saí pelas portas do fundo e não recebi o abraço de ninguém. 30 anos fazendo a obra de Deus. E quando ele desce do navio, nenhuma alma viva para dar o abraço e para dar os parabéns. Aí ele diz que naquela hora o Espírito Santo colocou Romanos 2,6 no coração dele, que diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O que eu quero dizer com isso é que Deus é justo. Você não precisa de aplausos de homens, você precisa do reconhecimento de Deus. Muitas das coisas que você faz em secreto, as pessoas não sabem. Eu sei que tem gente que fala mal de mim, mas eu também sei que tem gente que ora por mim. Eu também sei que tem gente que torce por mim. Eu também sei que tem gente que se alegra quando eu entro naquela portinha, ou quando eu entro dando uma corridinha aqui, ou quando eu dou uma risadinha, que vocês criticam tanto. Mas tudo isso que você faz no secreto, eu posso não estar vendo, mas os céus estão vendo o seu coração. O choro no quarto, os céus vê. Aquela adoração com violãozinho desafinado, aquela musiquinha que você bota na caixinha de som e é só você e Deus, ou que você bota no fone, ou que você bota no carro indo para o trabalho. Sabe, Cainho, quando tu está lá na academia ouvindo aquele louvor, as pessoas te veem aqui cantando muitas vezes,
e falam: nossa, como ele canta bem, aplaudem. Mas quando tu está sozinho lá com um fonezinho, louvando, compondo, no secreto, é só Ele e Deus. As pessoas não veem, mas o céu vê. E daí o fruto está aqui, sobe cheio de unção. Os pastores, a nossa vida de oração, a nossa vida de entrega, como nós celebramos aqui dentro dessa sala, não é verdade, pastor Mateus? Como nós somos felizes em saber que as coisas estão acontecendo. Mas o mais importante não são os aplausos aqui durante o culto, não são as celebrações, mas o quanto Deus tem se alegrado do que a gente tem feito. Não que as pessoas têm falado, mas se Deus tem se alegrado. Eu te pergunto, será que Deus se alegra no que você faz no secreto? Porque os fariseus davam ofertas, jejuavam e ficavam com a cara feia para parecer que estavam com fome. Mas não tinha nada de Deus naquilo, era tudo para os homens. Aí eu te pergunto, o que a gente faz é para os homens ou é para Deus? Se eu fico chateado com homens, eu estou pregando por causa dos homens ou porque Deus mandou eu pregar? Se eu saio da igreja por causa do pastor ou por causa do irmão, eu vim na igreja por causa de Deus ou por causa dos homens? A verdade é que nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Ser mais sinceros, ser mais crentes, porque Jesus está voltando.